Uma boa noite a todos. Nós gostaríamos então de iniciar falando sobre esse tema de fazer o bem, e para ilustrar, eu trouxe algumas imagens, né, de pessoas que passaram pelo nosso país, passaram pela nossa vida e deixando um exemplo muito bom, né? Então, a primeira ali que está é a Zilda Armes. Quem conheceu, quem teve a oportunidade de conhecer, ela fez um trabalho maravilhoso com relação às crianças, né? Na pastoral da saúde, dando a importância de cuidar da criança na primeira infância, da alimentação necessária para o seu desenvolvimento. Depois nós temos ali a irmã Dulce, a querida irmã Dulce, né, tão dulce e doce. É uma irmã de caridade da cidade de Salvador e que saiu da clausura para atender os doentes das ruas, para atender aqueles que estavam em necessidade e abrindo mão daqueles votos que ela tinha feito de ficar isolada. Então, ela vê a necessidade do povo e vai em busca, sem recursos, sem nada. E ela vai conquistando isso, ela conquista através do seu empenho e da necessidade daquelas pessoas, ela consegue conquistar um espaço. Hoje nós temos um hospital maravilhoso que atende pessoas carentes, instalado na cidade de Salvador. E o nosso querido Chico, que através das suas mensagens maravilhosas, através das suas mãos, chegou o consolo, trouxe a liberdade para algumas pessoas, trouxe então também para nós, como espíritas, uma gama de livros que nos dão instrução e que nos abrilhantam, né, o conhecimento, aumentando cada vez mais esse nosso entendimento com relação à vida. Para que nós possamos refletir um pouquinho, eu trouxe uma história que foi lida é um programa que as cidades de Minas Gerais, as casas espíritas de Minas estão fazendo. E eles pegam pessoas lá das casas, elas fazem uma gravação, passando uma história do Chico e fazendo uma pequena meditação. E essa história que eu vou ler para vocês era a história que a Reila contou, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E quem quiser ter acesso, quem quiser ver, né, pode acessar a internet, no YouTube, encontra, né, esse programa que chama Prosa com Chico. É bem bacana mesmo de ouvir. E essa história que a Reila trouxe para a gente é a lição dos chuchus. Conta-nos essa história que a Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, irmão do Chico, julgava que o Chico era muito mão aberta. Não era muito crente em dar sem receber. E certa vez ela disse ao Chico: eu não acredito muito nas suas teorias de servir e ajudar, de dar e dar sempre sem uma recompensa. Não vejo nada do que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza. E o Chico respondeu: mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos e damos com a direita, sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação. E mais cedo ou mais tarde, recebemos a resposta do Pai: pode crer, quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. E Dona Maria falou para ele: então vamos experimentar. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aparecer,
vou dar esses chuchus. E quero ver se recebo outros 2. Ainda não acabara de falar, quando a vizinha do lado esquerdo chama pelo muro, dizendo: Dona Maria, a senhora pode me emprestar ou me dar 2 chuchus? Pois não, minha amiga, responde Dona Maria. Aqui os tem, faça deles um bom guisado. Daí a instantes, sem que pudesse se refazer da surpresa que tivera a vizinha do lado direito, também pelo muro, oferece 4 chuchus a Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus. E esta apresenteia com os 4 que ganhara da vizinha da direita. Quase em seguida, a vizinha da frente, sem que soubesse de nada do que tinha acontecido, oferece à cunhada do Chico 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga, de poucos econômicos. Essa amiga demora-se um pouco, o suficiente para desabafar sobre sua pobreza, e à saída, Dona Maria lhe dá, junto com outros mantimentos, os 8 chuchus. E aí, Dona Maria diz para o Chico: agora eu quero ver se ganha os 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Já era tarde e estava na hora do Chico regressar ao trabalho. E ele partiu, tendo antes enviado à irmã do Chico um sorriso. Tendo enviado à irmã um sorriso, amigo e confiante. Como a dizer, espere e verá. Aí, pelas 6 horas da tarde, regressou o Chico à casa. E nada havia acontecido em relação aos chuchus. A Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer, ganhei ou não ganhei? Mas, às 20 horas, eis que todos na sala, juntamente com o Chico, conversando e rindo, nem se lembrando mais do caso dos chuchus, alguém bate à porta. A Dona Maria atende, e é um senhor idoso, residente da roça, que ela costumava auxiliar com alimento quando ele vinha à cidade. Ele trazia no seu burrico uns pequenos presentes para a Dona Maria, e em retribuição ao que ela auxiliava ele sempre. Coloca à porta um pequeno saco, e quando a Dona Maria abre, curiosa, o que ela encontra? O saco estava repleto de chuchus. Contou 64. 8 vezes mais do que ela tinha dado na última vez. Era demais. A graça em forma de lição excedia a expectativa. Era mais do que ela esperava. E daí em diante, Dona Maria compreendeu. Aquele que dá, recebe sempre mais. Então, essa pequena historinha, né, que se passou com ele, nos dá uma ideia do que é trabalhar com Jesus, do que é trabalhar para Deus. Essa questão que nós fazemos, as questões materiais que nós recebemos, são energias que nós devemos fazer circular. Se nós não circulamos as energias, as coisas ficam estagnadas. E tudo que nos envolve, essa nossa realidade, nós vamos criando através dessas energias que a gente vai, né, recebe daqui, doa ali, e daí já recebe de volta, aí você já pode fazer mais. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai recebendo, mas vai se construindo também com isso. E entendendo esta lei que se chama lei de atração. A lei de atração ela é muito interessante. Porque ela nos fala que conforme eu envio, eu recebo de volta. Lei de causa e efeito. Mas a lei de atração ela ainda diz assim, se eu tiver a intenção de doar alguma coisa, e alguém estiver precisando, esse alguém vai emitir um pensamento de necessidade. E eu emito o pensamento de doação.
a lei de atração vai fazer com que a gente, sem imaginar como, a gente se encontre. E a gente possa, então, compartilhar daquilo que eu tenho. Então, seja um trabalho, seja a atenção, seja um abraço amigo, alguma coisa nesse sentido. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente está abatido, às vezes meio entristecido, parece que do nada não chega alguém e nos dá um incentivo e nos dá a palavra exatamente naquele ponto que a gente estava precisando. Nos oferece a oportunidade de fazer algo quando a gente se sente meio inútil, vamos dizer assim, eu estou aqui, poderia fazer tanto, mas não tenho oportunidade. De repente bate na porta alguém. Oi, você não poderia me ajudar? E é tão engraçado isso. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. Né? Eu fiz a refeição com as crianças e quando eu fui recolher a louça, eu estava olhando, sobrou um pouquinho de feijão, sobrou um pouquinho de arroz, um pouco de carne, e eu olhei e falei, nossa, tem um prato para uma pessoa. Mas eu, assim, como a Dona Maria, né, ela acabou de falar, bateu na porta. Uma senhora, ela olhou para mim e ela falou, estou com fome. Eu falei, então entra que eu já vou esquentar para você. Então ela entrou, a refeição deu certinho para ela. Então é assim, a lei de atração faz isso. Faz com que as coisas elas aconteçam e a gente não precisa se preocupar. A quem é e para quem é, será que é? Não. Só faça. Né? A gente vai então alimentando esse fluxo de energia que vai trazendo para a gente também um bem-estar. Então, tudo está em movimento, regido por nossos pensamentos. Eu penso no bem, eu atraio o bem. Mas eu penso negativamente, eu também atraio negativamente. E é aí que está o ponto de nós refletirmos. Se tudo que eu emano de pensamento eu recebo de volta, o que é que nós emanamos nesses últimos tempos? Para estarmos usando máscara hoje. Como é que foi a qualidade dos nossos pensamentos? Como é que está sendo a qualidade dos nossos pensamentos? Como é que está a nossa vibração? Nós estamos prestando atenção a isso? Ou nós estamos aqui agora, já estamos nessa nossa condição, né? E ainda estamos reclamando mais ainda e emitindo vibrações mais negativas neste nosso ambiente. Tudo, né, que acontece está regido por essas energias. Essas energias nós emitimos ontem, temos emitido durante toda a nossa existência, lembrando que somos espíritos imortais, estamos transitando na Terra há muito tempo já, neste ir e vir. E a qualidade dos nossos pensamentos, como é que está? Como é que está indo? Será que eu estou produzindo mais sofrimento? Porque é assim que acontece, né? Nós vamos emitindo os pensamentos e eles vão nos alcançar. Pode ser agora, pode ser mais tarde, mas nos alcança. E nós precisamos prestar um pouco de atenção com relação a isso. Então, nós vamos ver o que Lázaro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então ele está nos dizendo que nós estamos nesse avançar, né? Quando nós fomos criados simples e ignorantes, o nosso pensamento ele era e os nossos aquilo que a gente sentia e aquilo que a gente, né, fazia e como pensava, ele estava mais atrelado aos instintos, à questão de sobrevivência, à questão do nosso prazer. Então a gente tinha mais preocupação com aquilo que eu vou comer,
com o meu bem-estar, com a minha sobrevivência. Depois que nós passamos algumas existências na Terra, nós aprendemos, então, a desenvolver algumas emoções, que são as sensações. Então, eu tenho uma emoção, então eu tenho que, para conquistar a minha comida, eu tenho que usar da minha força, eu vou usar de impor o meu território, aí eu uso da violência. E aí a gente gostou dessa questão. Esse foi o problema. Que a gente achou que a gente só precisaria usar disso, de poder e violência, para conquistar aquilo que a gente quer. E nós demos muita atenção a isso, porque é isso que rege, muitas vezes, a nossa existência. São essas emoções, a flor da pele, né, que acontece da gente ficar muito emocionado, e aí a gente deixa que a ira entre em ação, que a violência, que o nosso instinto do eu fale mais alto com relação aos nossos irmãos. Então, eu não aceito uma desfeita, eu não aceito que ninguém diga nada contra mim. Eu não aceito ser criticado, porque isso ofende o meu orgulho. Então, eu preciso tomar uma providência, porque alguém ofendeu o meu orgulho. E é assim que nós vamos, então. Mas ele vai dizer que nós precisamos, então, dar essa importância para esse sentimento maior, que é o sentimento do amor. Nós precisamos investir nisso. Joana de Ângeles nos diz, no seu livro Autodescobrimento, ela vai dizer assim: os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos também conquistando sentimentos. Então, lembra, no começo nós tínhamos instintos, passamos a ter emoções, e aí agora nós vamos ter sentimentos. Que é essa relação que nós vamos adquirindo. A gente vai dominando, não é mais o instinto que toma a decisão e que faz com que a gente haja. Nós vamos ter sentimentos. O sentimento vai guiar as nossas ações. Por mais que eu esteja ainda sentindo dentro de mim uma certa revolta, uma certa ira, eu não permito que ela se aflore. Porque eu começo a entender. Então, aí já é o domínio, já é o sentimento que vai falando mais alto, que vai dominando. O largo trânsito pelos impulsos do instinto deixa condicionamentos que devem ser reprogramados, a fim de que as emoções superem as cargas dos desejos e do utilitarismo ancestrais. Então, assim, né? Nós passamos, assim, como eu falei, muito tempo deixando que os instintos falassem. E agora a gente precisa dominar eles. É como cavalos, né? Aquela tropa de cavalos que está solta no pasto, correndo, e eles estão correndo, e agora está na hora da gente domá-los. Pegar um por um. A gente talvez não consiga pegar todos, mas a gente vai pegando um por um, e vai dominando, e vai amansando. E daqui a pouco eles vão ser úteis aos nossos trabalhos. As nossas emoções, elas têm essa utilidade, elas servem para nos proteger. O medo, a tristeza, são todas emoções necessárias, mas elas não podem guiar nossa vida. Elas têm que ser entendidas e têm que ser de uma maneira equilibrada. Então, eu posso até ter medo de fazer algo, mas eu tenho que usar o meu raciocínio para verificar a possibilidade. Mas eu não posso deixar que esse medo que eu sinto me impeça de dar um passo seguinte. Então, por mais que eu tenha medo, racionalmente eu tenho que pensar que eu estou de posse do meu controle, do controle daquilo que vai me acontecer. Mas e se? O e se não aconteceu? Se acontecer, raciocine
veja qual seria a solução. Mas não se divague muito nisso, porque muitas vezes isso é só uma projeção do futuro. E nós precisamos viver o presente. É o presente que importa. Ah, mas no passado aconteceu. Mas não significa que vai se repetir. Porque só se repete se o nosso pensamento continuar igual. Porque aí nós vamos tendo pensamentos iguais e recebendo de volta as mesmas coisas. Mas se nós modificarmos o nosso pensamento de uma maneira mais racional, o que vier de retorno também será diferente. Somente quando canalizada pela mente e pelo conhecimento, agiganta-se, construindo-se objetivo de mecanismos existencial, capaz de libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. Quando nós estamos muito dominados pelos instintos, nós fazemos as coisas e, de repente, quando a gente vai olhar, ai, por que eu fiz assim? Ai, por que eu escolhi dessa maneira? Porque não foi racional, não foi pensado. E aí que nós precisamos ter essa questão de saber administrar a nossa existência. Alguém pode dizer, mas e os sofrimentos? Eu sofro tanto, porque, veja bem, já aconteceu e agora eu estou colhendo. Agora você está colhendo. Mas os sofrimentos, eles servem para nos auxiliar. Eles são a lição. Não é castigo, é lição de aprendizado. Toda doença que nos atinge, ela tem o caráter de nos alertar com relação às nossas ações e nossos pensamentos. Mas e se é uma coisa da vida passada? Também. Para que a gente possa se corrigir com relação à conduta que nós temos. Ah, como assim? Como um câncer pode ser bom? Puxa, tem uma lição por trás de cada doença. Como assim? Você aprende a ser humilde. Você aprende que sozinho você não faz nada, porque você vai depender de um profissional que vai te medicar. Você vai depender de uma pessoa que venda o medicamento. Você vai precisar de uma pessoa que atenda, que aplique o medicamento. Você vai se fazer uma restrição de determinados alimentos. Aí você vai descobrir que existem outros. Então, nós vamos, a cada passo daquilo que nos apresenta, modificando. E escolhendo o melhor. Os sofrimentos são ocorrências naturais do processo evolutivo, constituindo desafios às resistências dos seres. Nas faixas primárias, nas quais predominam os instintos e as sensações, eles se manifestam em forma de agressivas dores físicas. Em razão da ausência de percepção emocional para decodificá-los e atingir as áreas mais nobres do cérebro, igualmente limitado. Então, quanto mais a gente age nos instintos, quando nós tivermos algumas dores, elas vão ser mais intensas, porque nós ainda estamos agindo dessa maneira. Então, é só através de uma dor que a pessoa vai despertar para a ação que ela está tendo. E aí ela, então, precisa desse mecanismo, que é um mecanismo criado por Deus, para fazer com que nós cresçamos, para que nós evoluímos. Jesus nos trouxe exatamente o que fazer. Ele nos ensinou o caminho que nós devemos seguir. E ele ainda vem nos dizer, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E encontrarei repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus está propondo que nós sigamos peguemos o jugo, coloque o jugo. Qual que é o jugo?
são as leis divinas. E é tão engraçado porque é uma lei que diz para a gente só duas coisas: amor e caridade. Se nós utilizarmos dessa lei de amor e de caridade para com todos, nós vamos então estarmos aliviando as nossas dores. Espera aí. Como é que é? Eu uso de amor e de caridade para com os outros e alivio as minhas dores? É. Porque quando nós agimos desta outra maneira, nós despertamos em nós novos mecanismos, novas ligações neurais que vão fazer com que as dores não sejam tão intensas assim. À medida que a sensibilidade se lhe acentua, não obstante a força de que se revestem, podem ser atenuados os sofrimentos pela ação da mente sobre o corpo, gerando endorfinas que na corrente sanguínea, anestesiando-nos, diminuem-lhes a intensidade. As endorfinas, né, é o neurotransmissor que faz esse bloqueio daquilo que está doendo. Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente vivencia as leis de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, melhor a gente se sente. Porque aí o nosso próprio organismo vai também liberando essas endorfinas no nosso organismo. E aquilo que é dor e sofrimento se atenua. E aí a gente não sente tanto. Não precisamos mais da dor intensa, porque nós estamos já, através dos nossos sentimentos desenvolvidos, criando mecanismos para atenuá-los. Não só fazendo isso, nós também estamos emitindo novas vibrações, emitindo novos pensamentos, que também darão a volta ao mundo, né? Como o outro deu a volta ao mundo e nos alcançou através da dor, ele também vai nos dar a volta ao mundo e nos alcançar pelo amor. O ser humano existe fadado para a conquista estelar. Saúde plena e o não sofrimento são as metas que o aguardam no processo de conquista pelos longos caminhos da sua evolução. A canalização da mente para o bem, o ideal, o amor, é o antídoto para todos os sofrimentos, porquanto do pensamento para a ação medeia apenas o primeiro passo. Não é simples? É muito simples. Então, nós estamos aqui, nós estamos encarnados, somos espíritos imortais, com a destinação da perfeição. Este caminho que nós estamos trilhando para alcançar a perfeição, ela é um caminho que nós partilhamos em conjunto, nós não fazemos sozinhos. Mas esse trilhar esse caminho, ele traz para a gente como guia, né, o bem. Porque através do bem eu vou fazendo aqueles novos, né, nas novas conexões, com as novas conexões eu tenho o recebimento de volta através do meu próprio reconhecimento. O meu organismo mesmo responde a essa minha ação. Amai bastante para ser desamados. Essa é uma mensagem do Sanson. Que a gente utilize dessa possibilidade de amar. O amor é um sentimento que a gente constrói. Ele não é um sentimento assim, agora eu amo todo mundo. Eu acordei hoje e eu resolvi amar todo mundo. Não, é uma decisão também. Nós precisamos acordar e decidir, eu quero amar todo mundo. E eu vou construir isso. É um sentimento que nós vamos construindo dia a dia, investindo, fazendo com que nós olhemos para os nossos irmãos, descobrindo neles as qualidades para que a gente possa amar, porque a gente só ama aquilo que é bom. Aquilo que é ruim a gente não ama. Mas todas as pessoas têm as suas qualidades. Todas as pessoas são como nós, que estão também em evolução. Então, quando eu olho para o outro, lembrando das minhas imperfeições também, eu sei que ele também,
uma hora vai mudar, como eu também mudo. Como eu também evoluo. Hoje eu sei que eu estou melhor. Então o outro também vai estar melhor. Este nosso olhar é importantíssimo para que nós possamos encontrar também meios de olhar para o outro de uma maneira diferente. Talvez ele seja aquele que precisa de perdão. Mas eu também preciso de perdão. E se nós não olharmos para nós com essa necessidade de perdão, se nós acharmos que o perdão é algo assim, porque nós fizemos algo terrível e não merecemos, nós precisamos ser castigados, isso não vai resolver. Isso vai nos trazer até mais limitações. Mas nós temos que lembrar dessa questão. Somos seres imortais em evolução. O erro ainda faz parte da nossa existência na atualidade. Na condição que nós estamos, o erro ainda faz parte. Então, quando eu começo a raciocinar desta maneira, de que eu estou em evolução, mas eu vou alcançar a perfeição. Mas não sou só eu, é toda uma família. Fomos todos criados da mesma maneira. Fazemos parte desta grande família que Deus criou. Então, se eu tenho condições de evoluir, o outro também tem. Se eu tenho condições de receber perdão, porque eu errei hoje porque não sabia e vou me modificar na próxima, então o outro também vai estar nessa condição também. E muitas pessoas, ficam pensando assim, mas já errou tantas vezes. Eu falei, e você? Quantas vezes? Vamos lembrar que muitas vezes a gente quer fazer uma modificação interna. Então a gente decide que a gente não vai mais ter pensamentos negativos. Eu decidi que eu não quero mais ter pensamentos negativos. Eu consigo fazer isso em um dia? Não. Por mais que eu tente, por mais que eu insista, chega uma hora que vem um pensamento negativo. Então, nós precisamos daí fazer, entendendo isso, de que nem sempre a evolução não dá saltos, e que é passo a passo, aí sim nós podemos entender também o passo a passo do outro. Sansão continua. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, fazer o bem aos outros, fazer aos outros o que quereria para si mesmo. Ou seja, eu olho para o outro, reconheço nele a condição que ele está e pergunto para mim, se fosse eu, como é que eu gostaria que agissem? Se fosse eu nesta condição, o que eu esperava dos outros? Se fosse eu, como é que eu poderia, que gostaria que o outro resolvesse para mim? Que me desse a solução. Se eu estou com fome, o que nós queremos? Nós queremos alimento. Se eu estou com frio, que eu receba agasalho. Se eu estou triste, que alguém me console. Se eu estou desequilibrado, que alguém me auxilie a encontrar o meu equilíbrio. É dessa maneira que nós vamos fazendo, porque não é só materialmente que nós estamos falando. Nós estamos falando também espiritualmente. Se eu estiver com medo, que alguém me dê segurança. Que alguém me conduza e me mostre que eu não preciso mais ter medo. Se eu estiver perdido, que alguém me dê um sentido para que eu possa seguir. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. Então eu tenho que também ter essa percepção de olhar, essa percepção de ver a dor do outro, de saber que o outro não está bem, de perceber no outro e não olhar só para mim, eu fico no meu mundo e eu meu mundo. E não olho para o lado, e eu preciso olhar para o lado. Mas eu estou passando por tanta tristeza, mas a tua dor
pode ser a mesma dor que o outro está passando. E você pode partilhar com ele. Dizer para ele que apesar da dor que ele está passando no momento, tudo passa, tudo vai seguir o seu caminho. Que as condições vão melhorar sempre. Deus está no comando. Então nós damos até um consolo para aquele. E a minha dor é amenizada. É encarar a grande família humana como a sua. Porque essa família nós a encontraremos em um certo período. Em um mundo mais avançado. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Olhe para a nossa comunidade, olhe para o seu vizinho. Muitas vezes nós vemos as comunidades tendo os problemas e a gente fala assim, mas aquilo lá é daquela família. Não, é de todo mundo. Porque talvez aquele membro que está sendo o problema na outra família seja o filho que você não educou na vida anterior. E agora ele está do outro lado e você está vendo por uma outra percepção. Talvez aquele pai que está lá embriagado, talvez você tenha iniciado ele no vício. E você agora não está diretamente do lado dele, mas você também tem responsabilidade. Então, é dessa maneira, nós vamos olhando e percebendo onde é que tem a dor e onde é que eu posso atuar. E com isso nós amenizamos a dor de todo mundo. Então, esse é um trecho só da mensagem do Samson, né, que ele passou para a gente, está lá no Evangelho, no capítulo 11, no item 8, que vai estar nos trazendo ele vai falar muito mais coisas, ele vai ainda falar sobre a questão do pensamento, do nosso pensamento de hoje, do nosso pensamento do passado, que no passado, há 100 anos, a gente não pensava como a gente pensa hoje. E que a gente evolui esse pensamento, que hoje a gente aceita muitas coisas. Então, é essas questões. Então, ele vai colocar isso também. Que a gente possa, a cada momento, buscar, então, ser instrumentos de alívio, de consolação. Que nós possamos também olhar para nós e buscarmos em nós o nosso equilíbrio. Lembrar que as coisas são passageiras, que nós podemos modificar. Lembrar da responsabilidade que nós temos com relação ao pensamento que nós emitimos. Porque esse pensamento, ele se junta com todos os outros e ele vai, como eu digo, dar a volta ao mundo e volta para a gente. Mas não é só nesse sentido de pensar em mim, mas pensar no todo. Porque se eu emitir um bom pensamento, quando ele circular, ele vai trazer o bem a todos. E que nós, então, lembremos, da lição do Chico, que ele vai nos trazer. Quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. E dessa maneira, nós vamos transformando a nossa existência numa existência muito mais agradável, muito mais rica em conquistas e em elevação. Eu agradeço a atenção de vocês. Devolvo a palavra.